Então chegamos ao balancete operacional. Nós já falamos do diagnóstico organizacional, falamos do espelho financeiro e agora vamos falar do balancete operacional, que é uma ferramenta que eu utilizo até hoje. O balancete operacional, como eu disse anteriormente, ele é totalmente diferente do propósito do balancete contábil, que visa facilitar o pagamento dos tributos. Aqui é diferente. Aqui nós aferimos e medimos, porque não existe gestão, não existe administração sem métrica. Então, se você não mede, você não administra. E aqui o balancete operacional ele serve exatamente para isso. Essa ferramenta ela vai atender um arquétipo financeiro. É uma estrutura financeira que vai atender para você que é o microempreendedor individual, como para você que é uma empresa de médio ou grande porte. Esse arquétipo financeiro, essa estrutura financeira, ela vai atender ao sistema de gestão por competência. O que seria isso? Esse sistema de gestão por competência, ele é compreendido de 1 a 31 dias. Então aqui é o realizado, é o que eu efetivamente recebi e é o que eu efetivamente paguei. Então aqui vocês podem perceber, no balancete operacional, nós temos aquele primeiro tópico ali, que são as receitas. Ali são as formas de recebimento que nós temos. E aí notem que, diferentemente da venda, ali é o que efetivamente entra na minha conta corrente ou entra no fluxo de caixa da empresa, lá naquela caixinha de sapato que nós vimos lá no espelho financeiro, lembra? Então, esse arquétipo financeiro, essa estrutura financeira, ela é dividida da seguinte forma. Nós temos primeiro a receita, que são os valores recebidos, e lembrando, os valores que efetivamente nós recebemos. Venda é diferente de faturamento. Depois da receita, começam então os grupos de gastos. O primeiro deles, como nós podemos ver, folha de pagamento. Em seguida, encargos sociais. Dando sequência, os fornecedores. Depois nós temos o grupo administração. Depois, tributos. E aí nós então paramos, fazemos uma primeira pausa no tributos. Por quê? Porque até aí nós vamos calcular o nosso resultado operacional. Porque o último grupo de gasto, chamado capital aplicado, eles são os investimentos que nós fazemos na empresa. O resultado operacional é o total do faturamento menos o total geral das despesas até o grupo de gasto tributos. Então nós vamos somar folha de pagamento, encargos, administração, fornecedores e tributos e damos uma parada para fazer o cálculo do resultado operacional. Não se preocupe, como eu disse, você não precisa ser especialista. É só digitar que a ferramenta vai calcular, vai dar o resultado operacional. Uma vez feito isso, então, nós partimos então para o capital aplicado. E aí nós vamos alimentar o capital aplicado. E não se preocupe que nós vamos ver cada grupo de gasto desse. Alimentando o capital aplicado, então, aí sim eu tenho o resultado líquido. Então, o que seria o meu resultado líquido operacional? Seria o meu faturamento, menos as despesas operacionais, menos o capital aplicado. E aí eu tenho o meu resultado líquido. Então, dando sequência no balancete, vamos ver aqui o primeiro tópico. Com o primeiro tópico, nós podemos observar ali as receitas. E observem como é que os números gritam. E é isso que nós temos que aprender no uso da ferramenta, saber para onde que nós vamos olhar. Então ali nós temos a primeira coluna, que são os recebíveis ali, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, ticket, enfim, as formas de recebimento que eu tenho. Na segunda coluna, os valores que eu tenho recebido. Na terceira coluna, eu tenho o percentual. Por exemplo, 47,6% do que eu recebi foi em dinheiro. Ou seja, 47,6% do total do que foi recebido. Então, aquela coluna de percentual, aquela coluna é sempre referente ao faturamento que nós tivemos. Toda aquela coluna de percentual, toda ela, do início ao fim, ela está referenciada, ela está atrelada ao faturamento da empresa, tá certo? Então, muito que bem. Então, eu começo a fazer a leitura. Aqui, por exemplo, nós temos um trimestre. Qual a leitura que eu posso fazer desse trimestre? Exemplo, cartão de crédito. Como é que está a evolução da minha venda de cartão de crédito?
Todos nós sabemos que venda de cartão de crédito não é muito benéfico para a empresa. Por quê? Porque as administradoras de cartão de crédito nos cobram taxas administrativas, né, para isso. Então, se eu posso criar alguma estratégia para vender mais no dinheiro e ter uma maior liquidez e vender menos no cartão de crédito, eu vou observar a ferramenta. Eu vou olhar ali para o meu balancete operacional, ó, e vou observar cartão de crédito. Em janeiro, eu tinha uma venda correspondente a 18,6. Em fevereiro, aumentou para 26,2. Então, eu desenvolvi alguma ação de marketing ou alguma ação operacional aconteceu, ou seja, aconteceu alguma coisa interna que fez com que a minha venda aumentasse com a forma de pagamento cartão de crédito. Então, será que eu preciso repensar isso? Ou será que eu precifiquei esse custo da venda com cartão de crédito? Né? Por quê? Porque a minha venda em dinheiro se manteve praticamente e aumentou a minha venda com cartão de crédito. Então, isso é positivo ou negativo? E aí eu vou usar uma frase uma frase que eu falo muito, que é: não existe certo e errado, existe o ideal para o momento. E aqui as ferramentas elas servem exatamente para isso, para nós acompanharmos essa sazonalidade. Nenhuma empresa pode funcionar assim, olha, sobe e desce, os chamados chapéu de palhaço. Né? Nós temos que fazer a nossa administração o mais linear possível. Então, essa forma linear, essa reta, esse acompanhamento do desenvolvimento da tua empresa, você vai acompanhar ali, tá vendo? No percentual. Então, se você olhar percentualmente cada